Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Vou responder hoje aos meus críticos sobre o Serviço Nacional de Saúde, críticas essas que tiveram a amabilidade de colocar junto do programa nas redes sociais. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. E como sempre, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, o que é muito importante, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é um apoio a este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Vou então responder aos meus ilustres críticos relativamente àquilo que eu escrevi sobre o Serviço Nacional de Saúde, dizendo que era importante que o Estado tivesse uma participação maior do que a que tem no Serviço Nacional de Saúde. Os privados têm 51% de participação nas receitas do Serviço Nacional de Saúde e o Estado apenas 49%. E que era importante o Estado aumentar a sua participação. Dizem que o Serviço Nacional de Saúde tem falhado redondamente e o exemplo é aquilo que se vê na televisão, o encerramento de urgências, o não atendimento a pessoas que carecem de atendimento urgente, os constrangimentos nas urgências. Tudo isso é, de facto, uma realidade. Não tão dramática como dizem, mas uma realidade. Mas o essencial não é isso. O essencial é outra coisa. O Serviço Nacional de Saúde foi a maior conquista do 25 de Abril. E o seu êxito é incontestável. Eu faço uma comparação de Portugal com a Alemanha. Não é com outro país africano, nem com outro país do sul da Europa. Faço com a Alemanha. Dou um exemplo. No que toca à mortalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil em Portugal é de cerca de 2,6 por mil, enquanto que na Alemanha é de 3 por mil. Isto é, a taxa de mortalidade infantil conseguida pelo nosso Serviço Nacional de Saúde é bastante inferior à taxa de mortalidade infantil conseguida pelo Serviço de Saúde alemão. Ponto 2. Esperança de vida. O Serviço Nacional de Saúde conseguiu ao longo destes anos um facto notável. Foi de passar de uma esperança de vida de 65 anos em 1973 para 81,7 anos em 2023. Em 2023, a Alemanha tem uma esperança de vida de 80,7 anos, menos um ano que Portugal. Terceiro, Portugal conseguiu um êxito no combate à terrível pandemia do Covid-19 mais acentuado do que a própria Alemanha. Isso é absolutamente inquestionável. Quarto, Portugal gasta por pessoa com o Serviço Nacional de Saúde, incluindo aquilo que paga aos privados, gasta cerca de 2.300 euros por habitante em despesas com a saúde. A Alemanha, com piores resultados do que Portugal, gasta 5.600 euros por habitante com a sua saúde. Isto é, Portugal consegue melhores resultados do que a Alemanha na assistência médica do que aquilo que consegue a Alemanha com mais do que o dobro do orçamento dedicado à saúde. Esta é a verdade relativamente ao êxito enorme do Serviço Nacional de Saúde, uma verdade absolutamente incontestável. Como já disse, é claro que há constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde. Esses constrangimentos devem-se, como referi, a que o serviço privado
é financiado essencialmente pelo Estado. Repare-se, é certo que uma parte, cerca de 25% das despesas do Orçamento de Estado para a Saúde vão para os medicamentos. E essa parte, que é enorme, vai para os privados. E isso conta muito no que toca àqueles 51% que referi de participação nos privados no orçamento da saúde. Só que aquilo que o Estado deve fazer, já que os privados não o fizeram até agora, é investir na produção do medicamento. Nós temos avançado muito no uso dos genéricos. No entanto, era importante que o próprio Estado, já que os privados não fazem, investisse muito na produção de medicamentos genéricos. E investindo na produção de medicamentos genéricos, escusava de os comprar ao exterior e, portanto, obtinha vantagens enormes no que toca a despesas de saúde com os medicamentos. Depois, além dos medicamentos, era importante que o Estado tivesse em conta também a necessidade de, nos próprios hospitais, haver meios de diagnóstico que neste momento são requeridos aos privados e pagos aos privados. Ora, isso além de baixar os custos dos elementos de diagnóstico, também tinha a vantagem de haver maior eficiência, maior rapidez no que toca a obtenção de diagnósticos de doenças, e isso poderia ser importante também no que toca ao combate à doença e à defesa da saúde dos cidadãos. Portanto, são duas áreas, o medicamento e a área dos diagnósticos, em que o Estado pode ter uma diminuição enorme de despesas, com vantagem para o serviço público, com vantagem para a generalidade dos cidadãos, sobretudo para aqueles que não têm possibilidades de pagarem seguros de saúde. Depois, no que toca à rapidez da assistência médica, aquilo que nós verificamos, e já dissemos em programas anteriores, é que era importante que o Estado pagasse muito mais aos médicos e lhes exigisse a exclusividade para que os médicos não transferissem grande parte das consultas para o privado e para que houvesse no Serviço Nacional de Saúde médicos suficientes para atenderem a população. Repare-se que se prevê que para 2026, eventualmente, já haja médicos de família suficientes. Isso resulta de um investimento na carreira médica, descongelamentos, aumentos de salários. É um benefício que, em 2026, portanto, a relativamente curto prazo, o país irá obter com o descongelamento das carreiras médicas e com o aumento dos vencimentos dos médicos. Certamente que se apostar no regime de exclusividade e apostar no aumento do pagamento aos médicos que escolham o regime de exclusividade, certamente que os constrangimentos que agora observamos no Serviço Nacional de Saúde deixarão de existir. E tudo isto é uma boa razão, ou são boas razões, para que eu continue a defender o Serviço Nacional de Saúde, essencialmente público, ao contrário do que entendem os meus críticos. Passamos aqui para a campanha eleitoral. E um facto importante na campanha eleitoral foi a intervenção de Pedro Passos Coelho na segunda-feira em Faro. E essa intervenção de Pedro Passos Coelho é um exemplo da mentira, do cinismo e do ódio, inclusivamente, que a direita, e infelizmente a AD, que não tinha esse discurso até agora, começou a ter na campanha eleitoral, encostando-se à extrema-direita portuguesa. Ora, Pedro Passos Coelho veio acenar com algo extremamente grave, que é o aumento da criminalidade devida à imigração. É uma mentira e já foi dito pelas polícias, já foi desmontado pelas polícias essa mentira. Não há qualquer aumento da criminalidade nos últimos anos.
Bem pelo contrário, nos últimos anos a criminalidade em Portugal tem diminuído. Portugal é um país seguro e, ao contrário do que ele diz, a criminalidade com os estrangeiros não aumentou e é absolutamente residual na criminalidade em Portugal. Mais de 90% da criminalidade que ocorre em Portugal, cerca de 96%, segundo creio, é de origem portugueses. Só uma parte residual, 4%, é que será de origem de estrangeiros. Portanto, é mentira aquilo que Passos Coelho diz e é lamentável que a AD tenha agora recuperado Pedro Passos Coelho para iniciar uma aproximação à extrema-direita e para iniciar uma linguagem do medo, que é a linguagem típica do fascismo. O fascismo sempre agiu com base na instalação do medo na consciência dos cidadãos. Era o medo do comunismo, era, em determinada altura, o medo dos judeus, inclusivamente, e agora Pedro Passos Coelho está a instigar a população contra os estrangeiros, quando nós sabemos que aquilo que os estrangeiros que vêm para Portugal e dão muito ao nosso país e que devem ser bem-vindos, o que eles precisam é de proteção e não de perseguição policial. Depois Pedro Passos Coelho veio com o seu discurso de que isto está tudo muito mal e que os jovens não têm futuro em Portugal e que os idosos não têm presente. O descaramento de Pedro Passos Coelho e, portanto, agora da Aliança Democrática, porque, pelos vistos, a Aliança Democrática aquilo que vai fazer é seguir as pisadas de Pedro Passos Coelho. O descaramento de Pedro Passos Coelho e da Aliança Democrática não tem limites. Reparem-se, Pedro Passos Coelho chumbou o PEC 4 de Sócrates, que era muito menos gravoso para Portugal do que a intervenção da Troika e que a União Europeia tinha aprovado, chumbou o PEC 4 com a alegação de que não devemos ter medo da Troika, a Troika é mais benéfica do que o PEC 4. Qualquer pessoa que queira ver as notícias nos jornais da altura pode confirmar isso. Mas Passos Coelho disse que ele iria negociar com a Troika e gabou-se de o programa acordado com a Troika ser um programa essencialmente negociado com o PSD. Disse-o ele e disse o seu ministro Catroga, o indivíduo que negociou por parte do PSD o programa de intervenção da Troika em Portugal. Apesar disso, agora nega completamente a intervenção na elaboração do programa da Troika. Diz que não teve nada a ver com isso, que quem negociou foi o Partido Socialista. Mas Passos Coelho, na campanha eleitoral em 2010-2011, afirmou que era uma mentira que fosse cortar salários, era uma mentira que fosse cortar pensões, era uma mentira que fosse despedir. Pois aquilo que fez logo a seguir foi cortar salários, cortar pensões, despedir e mais. Ele que agora diz que os jovens não têm futuro em Portugal, ele aconselhou os jovens a saírem da sua zona de conforto, como se os jovens estivessem muito confortáveis em Portugal e a irem para o estrangeiro. E agora critica precisamente aquilo a que ele aconselhou na altura. O cinismo de Passos Coelho, a sua mentira, é absolutamente repugnante. E é importante que os portugueses tenham isso em mente no momento de votarem no próximo dia 10. Eu não posso deixar de recordar aqui algo de extremamente importante. Neste momento há partidos que estão a ser financiados pelas seitas religiosas, particularmente evangélicas neopentecostais. Sabemos que isso sucede com a extrema-direita portuguesa, mas também sucederá com outros partidos de mais ou menos extrema-direita e, inclusivamente, eventualmente, sabe-se que com a própria AD. Isso implica um compromisso com essas seitas religiosas que, no Brasil, já mostraram ao que vêm. É a irracionalidade total
a exploração do sofrimento e da ignorância das pessoas em proveito próprio. É um enriquecimento dos líderes dessas seitas e dos pastores dessas seitas à custa do sofrimento ou da ingenuidade do povo. E é isso que eles trazem a Portugal, com o apoio à direita portuguesa, em particular à extrema-direita, e os portugueses, como sucede no Brasil, devem estar atentos e não se deixar enrolar pelas cantigas dessas seitas neopentecostais que, direta ou indiretamente, lhes são apresentadas, nomeadamente através dos partidos por elas financiados. Finalmente, falaremos do massacre que aconteceu agora na Palestina. Mais de 100 pessoas que se dirigiam um caminhão que continha assistência alimentar para, desesperados com a fome, obterem alimentos, foram fuzilados pelo exército de Israel. Trata-se de um crime de genocídio, em tudo semelhante aos genocídios praticados pelos nazis nos campos de concentração. Também os nazis nos campos de concentração acenavam com comida aos judeus e, quando eles se atiravam à comida, fuzilavam-nos. Foi exatamente isto que fez o exército de Netanyahu, o exército de Israel. Razão tinha Lula em dizer que Netanyahu e Israel e o seu exército estão a cometer contra os palestinianos exatamente os mesmos crimes que contra eles cometeram os nazis. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, porque subscrevendo este canal apoiam este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos.